Cadê a sua, Sara? Começou? Ah, lembrando. Calma aí, não tá o som da mesa não, né? Ah, tá, amém. Fala pros irmãos aí. Glória a Deus. Pai Senhor, queridos, vamos adorar o Senhor nessa manhã, que você seja tocado pela presença de Deus verdadeiramente. Que a palavra de Deus entre na sua casa, na sua vida, confronte o seu interior e nós sejamos transformados por ela. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Glória a Deus. Nós vamos dar início à nossa live. E antes que eu fale com você, eu convido você a falar com Deus nessa manhã. Então nós vamos fechar os nossos olhos agora. E nós vamos orar ao Pai, a gente daqui e você na sua casa. Amém? Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em teu nome para bendizer a tua face e nos dirigir a ti em oração. Cantamos um hino de adoração a ti, reconhecendo que a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Entramos na tua presença mais uma vez com os nossos louvores, cantando, ó Deus, que o Senhor possa ter recebido esse louvor diante da tua presença. E agora em oração nós te pedimos, porque carecemos da tua presença, carecemos do Senhor nas nossas vidas. Por isso queremos, ó Deus, pedir que o Senhor manifeste o teu poder aqui nesse local, que o Senhor manifeste o teu poder na casa dessas pessoas que estão assistindo, naquelas pessoas que irão assistir depois dessa live, que o Senhor possa visitar poderosamente e que o teu nome, Senhor, seja glorificado neste dia, nas nossas vidas, Senhor, e que sejamos alcançados por tudo aquilo que o Senhor planejou para nós nessa manhã. Fica conosco, nos abençoa e manifesta o teu poder de forma sobrenatural. E todos dizemos amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs. Desejar a todos aí um excelente dia na presença do Cristo vivo, do nosso Rei, do Rei e Senhor dos Senhores. É uma grata satisfação, mais uma vez, estarmos aqui reunidos em Nova Jerusalém para fazer essa live, essa EBD em forma de live. Tenho certeza que o Senhor irá ministrar o seu coração nessa manhã. Fique ligado, porque certamente Deus trará aos nossos corações uma palavra especial. Então você que está em casa, pegue a sua revista bíblica, pegue a sua Bíblia Sagrada no celular ou de forma de livro mesmo, mas não deixe de ter a sua Bíblia em mãos, porque nós iremos falar acerca da palavra de Deus. Então, muito obrigado pela sua presença, que Deus possa poderosamente te visitar e abençoar a sua vida. Para a gente é uma honra tê-los aqui conosco. Eu vou deixar agora uma palavra também de carinho e de introdução com o nosso diácono Júnior, que é o homem da EBD da nossa congregação. Vai lá, varão, é contigo. Paz do Senhor a todos presentes, a paz do Senhor a você que está em casa. É sempre um grande privilégio estarmos reunidos para tratar de assuntos do interesse do Senhor, assuntos que honram, glorificam e dignificam o nome de Deus. Nesta manhã nós estaremos tratando sobre o 8º mandamento, não furtarás, e é um assunto que é bem relevante para os dias atuais. É um assunto que ele trata muito dos princípios éticos e morais também, tendo em vista que o decálogo, a ética do Sinai que estamos estudando nesse trimestre, foi dado ao povo de Israel e não à igreja. Ratifico isso que já foi dito em outras escolas bíblicas dominical, mas faz necessário estarmos sempre ratificando o que é muito importante. Então, o decálogo, a ética do Sinai, a revistinha que estamos estudando, ela é pertinente, foi entregue ao povo de Israel para viver na terra de Canaã. E hoje nós, como igreja, povo de Deus aqui na terra, nós não vivemos em cumprimento do decálogo, mas também não vivemos sem lei. Nós vivemos sobre a ética da lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, nos deu para vivermos. Hebreus. Amém? Amém, glória a Deus. Irmão, citou Hebreus, bênção, pastor Melquisedeque. Bem, pessoal, antes de começarmos a nossa escola bíblica aqui direto na lição, quero parabenizar, os jovens pela live ontem, que foi uma benção. Parabéns, glória a Deus. E o departamento infantil também, na sexta-feira, que foi uma benção também, glória a Deus. Foi uma benção e eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas, pelas ministrações que foram feitas aqui. Se você puder, vá lá no YouTube, está salvo no YouTube, no Facebook, e contribua lá nas visualizações, que é importante para a gente, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu já gostaria de te convidar a pegar o seu exemplar da Palavra de Deus nessa manhã, e nós vamos fazer a leitura
do texto bíblico, básico. E aí eu vou deixar com o diácono Júnior para fazer essa leitura lá em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 22, versículos do 1 ao 4 e do 6 ao 9. Êxodo 22, versículos do 1 ao 4 e do 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo o negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Aleluia. Se a gente for analisar, começar a estudar acerca desse texto, a gente vai perceber que Deus valoriza a propriedade, a terra, né? Só que antes de tudo, eu gostaria de te convidar a ler Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ler Gênesis 1:1. E você vai entender o que significa de fato ser proprietário. Gênesis 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de tudo, a gente tem que partir do pressuposto que existe um Criador que é dono de tudo. Por mais que você seja proprietário do seu apartamento, por mais que você seja proprietário do seu pedacinho de terra, nós precisamos entender que não foi você que criou aquilo, mas foi Deus. A terra pertence ao Senhor. E para a gente começar a caminhar, a gente precisa entender isso. Por mais que a gente se sinta dono de alguma coisa, nós não somos donos de nada. Somos mordomos. Cuidamos das coisas de Deus. Talvez seja por isso que a terra hoje esteja respirando o que ela não fazia há muito tempo, por causa da desobediência humana. Aí algumas pessoas botam no Facebook, botam no Zap: caramba, tá aparecendo tartaruga na enseada de Botafogo. Há anos que não acontece isso. Caramba, os bichos estão aparecendo no Morro da Urca, um bicho que não se aparecia há anos. Ah, tá entrando canguru passeando pelo centro da Austrália. Tudo isso é porque a terra não é simplesmente só sua. E às vezes nós achamos que somos o dono de tudo. Só que nós não somos. Existem regras, existem leis, existem coisas que devem ser cumpridas. E é interessante que o próprio Deus, Ele é tão maravilhoso, e eu amo tanto, e a cada dia que passa eu admiro mais, que tudo que Ele fala é certo. E aí Deus fala que em determinado ano a terra precisava descansar, mas as nações não obedecem.
as nações continuam o capitalismo selvagem, assim vai, e a terra não respira. E a gente vê que se a gente obedecer a Deus, tudo vai caminhar de forma perfeita e plena. Mas a desobediência do homem é terrível. Por isso que o homem caiu na desobediência e acabou, vamos dizer assim, trazendo para si coisas que não era lícito para a gente. Nós não precisávamos passar aqui algumas coisas, mas a gente passa por causa da nossa obediência. Então, algumas coisas que a gente está colhendo hoje é questão de justiça divina. Não é porque Deus quer que isso aconteça, não. É uma questão de justiça divina. Se você pega a Bíblia e pratica a Bíblia, certamente você vai viver de uma forma diferente. Mas se você não crê que a Bíblia seja a palavra do Criador, daquele que criou os céus e a terra, a gente vai perecer. Não tem essa, não tem outro caminho. O ser humano vai perecer nos seus conceitos, na sua razão, e vão colher coisas que Deus não gostaria que nós colhêssemos. E quando a gente vai entrar nessa estrutura desse texto da lição 9, ele é bem interessante, que aqui a gente precisa entender o seguinte: a humanidade pecou lá no início. Adão e Eva comeram o frutinho, pecaram, expulsos do jardim. Mas Deus tem todo um projeto, e tinha tudo um projeto maravilhoso com a humanidade. Aí Deus vai lá, tira o povo do Egito, passam-se anos, Deus escolhe uma nação, tira aquela nação do Egito e fala para aquela nação: a partir de agora, vocês são o meu povo, e eu vou ensinar coisas para vocês que eu já não ensino há muitos anos. Eu vou passar coisas para vocês, leis para vocês, que vocês precisam me obedecer, para que te vá bem, para que as coisas aconteçam na tua vida de forma plena, e para que você não sofra consequências que eu não quero que vocês sofram. E aí Deus escreve as leis, escreve os mandamentos. Dentre isso, a gente vai ver esses 10 mandamentos. A lição 9 de hoje, ela vai tratar do 8º mandamento. E esse 8º mandamento é uma ordem daquele Deus que eu li lá no início, que criou os céus e a terra, que é o dono dos céus e a terra, e que é digno de ter todo o domínio nas suas mãos. E aí ele diz para esse povo, no 8º mandamento, entre os 10 está lá o 8º: não furtarás. O 8º mandamento é algo muito sério. Por incrível que pareça, ele parece ser pequenininho, né? Não furtarás. Isso é fácil, eu não furto. Eu até brinquei aqui mais cedo com algumas pessoas. Falei, cuidado com você que tem gatonete em casa. Cuidado você que compra CD pirata. Isso tudo a gente vai estudar no decorrer da lição, e é uma coisa muito séria. E provavelmente a gente pode colher coisas, justiça divina, sem necessidade. A gente vai colher a justiça divina, não que Deus queira fazer isso, mas Deus às vezes aplica a justiça sobre a nossa vida, porque a gente está praticando algumas coisas que não deveríamos praticar. Então, a lição de hoje vai tratar sobre isso, e eu espero que você entenda, compreenda e traga para dentro de você esse entendimento. Quando Deus fala lá no início que criou os céus e a terra, logo depois ele cria o homem, e ao criar o homem ele coloca o homem no jardim. E Deus é tão maravilhoso que eu amo muito esse Deus. Eu acho assim a inteligência divina fora do comum. Eu acho assim tremendo. E ele coloca o homem no jardim, e ele coloca o homem no jardim do Éden e bota o homem para lavrar e cultivar a terra, né? Guardar a terra, lavra e guarda, Gênesis 2,15. E aí você vê como Deus valoriza a terra, como Deus valoriza a propriedade, como Deus valoriza aquilo que Ele criou. Só que às vezes a gente não dá valor. Às vezes que a gente quer ser espertalhão, às vezes a gente quer ser malandrão, às vezes a gente quer ser, como diz o carioca, né? Mais esperto que os outros, né? Mais esperto que os outros. A carioca tem essa fama, infelizmente. A carioca tem essa fama de ser mais esperto, e às vezes a gente pratica isso em algumas atitudes nossas.
e Deus coloca ali, alguns irmãos já testificaram aqui, é verdade. Eu estou falando isso que eu vi uma situação na televisão de um professor de artes marciais, ele falava sobre isso, que se o jiu-jitsu não tivesse sido aqui no Rio, certamente ele nasceria em outro país, mas não seria tão evoluído, porque o carioca, naquele jeitinho dele de pega aqui, pega lá, vai lá, se vira, dá o jeito e começou a desenvolver alguns golpes, algumas defesas pessoais necessárias para que o jiu-jitsu se tornasse o Brazilian Jiu-Jitsu. Resumindo. E aí a gente, como carioca, leva essa fama mesmo ao redor do mundo aí. Algumas pessoas já vêm até para o Rio com medo, mas deixa isso para lá, vamos seguir para a nossa lição. E aí alguns espertalhões gostam de querer dar a volta nessa situação de não furtarás. Gatonete é tranquilo, eu estou pagando R$20, estou pagando. É tranquilo ao CD, eu paguei R$10, é meu direito. Olha aí o carioquês aí, ó. Não é assim não. A gente tem que analisar tudinho isso aí. No decorrer da lição, a gente vai falar sobre isso, né? E eu vou deixar agora para o Júnior falar um pouquinho também, para contribuir. Então, eu tenho certeza que a live vai ser uma bênção e nós vamos aqui debater sobre o não furtarás. Esse 8º mandamento, que parece ser pequenininho, mas de uma proporção gigante para as nossas atualidades. Muito bem colocado quando o presbítero Otto falou sobre a terra é de Deus. Citou Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu remeto os irmãos ao que está na passagem de Salmos, o livro dos Salmos, de número 24, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, nós, tudo, céu, terra, plenitude, é de Deus. Sim. A nossa participação é bem interessante, que o Senhor colocou a palavra mordomia. E mordomia é justamente o que está faltando, mordomia ética e moral é o que está faltando para nós, seres humanos, para um aperfeiçoamento. Mas isso não iniciou agora. Isso desde o Éden, como o Senhor bem falou, porque o princípio, os fundamentos que norteiam o 8º mandamento, está implícito nele a verdade e a fidelidade. E aquele ato de Adão desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi um ato de infidelidade. Então, implicitamente, estava o não furtar. Por quê? Cabia a Adão lavrar e guardar a terra. Deus criou o Éden e colocou o homem lá dentro. Mas Deus estabeleceu um limite para o homem. Deus estabeleceu um limite para Adão. E qual foi esse limite? Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás. Do dia em que comeres, certamente morrerás. Então, o limite para Adão, dentro daquele Éden, dentro daquele jardim de delícias, dentro daquilo melhor que Deus criou, era o não comer da árvore do conhecimento do bem, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, naquele ato de infidelidade, Adão furtou a Deus. Por quê? O não furtar, ele não se exclusiviza a subtrair de alguém algo, mas também reter, mas também a guarda uma apropriação indébita. Apropriação indébita. Na realidade, o que Adão fez ali foi uma apropriação indébita, tendo em vista que todo o jardim estava sob sua responsabilidade. Sim. Porém, o que regia, o que protegia a árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma ordem verbal, foi uma lei verbal que o próprio Deus deu para ele, não como os 10 mandamentos foi escrito em tábuas, mas uma lei verbal, uma lei direta que o próprio Deus deu para Adão e não para Eva. Tanto que a Bíblia diz que quem pecou foi Adão. A mulher foi enganada, mas quem pecou foi Adão. Então, Adão se apropria indebitamente de algo de Deus. Então, todas as vezes que nós, seres humanos, fazemos algo, por exemplo, nós estamos num ambiente de igreja. Vamos falar daqui. Hoje em dia, há alguns, podemos dizer assim, algumas situações indesejáveis, tristes e muito graves diante de Deus, porque a sua palavra remete isso e deixa bem claro,
sobre a subtração, sobre a apropriação indébita de bens. E não se restringe a dinheiro exclusivamente, mas a qualquer tipo de bens. Então, se eu pego esse microfone aqui, que é da igreja, que é consagrado a Deus, e levo para minha casa, ou eu levo sob autorização de guardar, mas eu não devolvo no período pré-determinado, eu estou infringindo o 8º mandamento. Sim. Eu estou furtando de Deus diretamente, indiretamente da igreja, mas diretamente de Deus. Por quê? De Deus são todas as coisas. Então, primariamente, tudo é de Deus. Todas as vezes que eu usurpo, todas as vezes que o ser humano ele engana para obter vantagens próprias, todas as vezes que alguém furta diretamente, uma pessoa vai caminhando e o outro vai lá, furta sua carteira. E aí a gente tem duas situações, há uma grande diferença entre furtar e roubar. Sim. O furto ele não exige violência, ele não se classifica com ato de violência, mas o roubo já sim, ou seja, a presença do dono, ela se faz presente no roubo, mas já no furto ela não se faz presente. Então, mas tudo isso, tudo isso infringe diretamente o 8º mandamento. Tudo isso vai contra uma ordem de Deus. Que isso, irmãos, ela vai se tornar bem mais forte quando nós tratamos para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós entendemos que o ato ele deveria ser consumado propriamente dito. O ato ele deveria ocorrer fisicamente. Mas já quando o Senhor Jesus Cristo ele traz os novos ensinos, a nova lei, o novo mandamento, ele fala que é no coração que é gerado todo intento maligno. Sim. E aí, irmãos, necessariamente não preciso usurpar uma carteira, um celular, um boi, uma vaca, uma ovelha, uma fazenda, para que isso aconteça. Eu até conversando com o presbítero Otto um pouco antes de iniciar a live, eu falei assim, olha, isso é tão interessante que eu posso estar olhando aqui para o Senhor e cometendo um ato de furto, negligenciando o 8º mandamento que nós estamos tratando hoje. Por quê? Eu posso estar olhando para ele e já maquinando aqui na minha cabeça como eu poderia subtrair algo dele. E isso já se consumou em meu coração, se isso tivesse ocorrido. Um exemplo que estamos trazendo. Então, esse ato já teria se consumado no meu coração e diante de Deus eu já seria réu de juízo. Porque assim como está escrito, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, versículo 6, fala que o justo juiz julgará. Então, o Senhor julgará todas as atitudes. Isso é sério, né? Pensamento, a graça, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Mas é interessante, dando continuidade ao que o Júnior está falando, é interessante a gente perceber que depois que o homem pega e toma posse dessa desobediência, dessa apropriação indébita, vamos dizer assim, que é furto, 155, roubo, 157 e apropriação indébita, 168 do Código Penal. Então são leis que até os homens levam a sério. E nós também, como servos de Deus, precisamos levar a sério também. Mas vamos seguindo aqui. E é interessante quando Deus, então, escolhe a nação de Israel, escolhe um povo lá no Egito, como promessa. Deus já tinha escolhido Abraão e disse para Abraão que o povo, a descendência dele, sofreria durante um tempo, ficaria cativa, ficaria escravizada, mas que depois daquilo Deus iria ouvir o clamor e tiraria aquela nação do Egito. E quando Deus tira aquela nação do Egito, Deus tem um projeto de vida. Deus tem um projeto de vida para aquele povo, para aquela nação. Então quando Deus tira aquela nação da escravidão, Deus, como a gente vem falando sempre na nossa escola dominical, Deus cria leis para essa nação. Só que Deus deixa claro de novo, o interessante é que o mesmo Deus que lá no início falou que criou os céus e a terra, é o mesmo Deus que quando escolhe a nação de Israel, vai dizer para a nação de Israel uma coisa. E aí eu vou convidar você que está em casa, você que está aqui, a abrir a sua Bíblia, Êxodo 19, 5. Vamos ler Êxodo 19, 5?
lembrando, Deus falou lá no início que a terra era dele. Passou-se anos e anos e anos e anos. Deus escolhe uma nação. E aí Deus escolhe aquela nação para ser povo. E aí Deus se manifesta de novo para o diácono. Aí Deus fala assim, ó. Posso ler? Amém. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque a terra é minha. Ou seja, de novo, Deus está falando, renovando aquilo que ele falou lá no início, que a terra era dele e que ele era o dono de tudo, embora aquela terra ainda nem tivesse sido dada ao povo de Israel. Ué, como isso, Otto? Porque mesmo os cananeus, os cananitas, os jebuseus, todo mundo morando naquela terra, mesmo eles estando ali, eles eram mordomos. Mesmo sendo ímpio, aquela terra era do Senhor. Deu para entender? Está entendendo como o negócio é sério? A questão de propriedade é tão séria aos olhos de Deus, que parece que eu que sou o dono, mas na verdade eu não sou dono de nada. E isso é interessante, porque quando a gente vai analisar a partilha da terra depois, lá em Josué no capítulo 13, aqui Deus dá ordem a Moisés, avisa o povo que a terra é minha, eu vou dar para eles, eu vou tirar eles do Egito e eu vou dar a terra para eles. Aqueles caras que estão lá são inimigos de Israel, são ímpios, são homens injustos, são pecadores, mas a terra que está lá é minha, e aquela terra que está lá, ela mana leite e mel, mas a terra é minha, eles estão lá. Mas quando vocês entrarem nessa terra, não cometam os mesmos erros que eles. Trate diferente o jardim que eu vou botar na mão de vocês. O novo jardim do Éden era para lavar e guardar. Aquela terra que Deus ia dar para o povo de Israel, a Canaã, era o novo jardim do Éden, porque Deus escolhe um povo e tira um povo de um lugar para botar no outro. Deus não fez isso com Adão? Criou Adão, tirou Adão e botou no jardim? Deus agora botaria a nação de Israel ali em Canaã. Deus é tremendo, né? Deus é admirável demais. Eu vibro com Deus. Glória a Deus. E aí a gente olha, e quando Josué no capítulo 13 começa a dividir aquela terra, Josué se manifesta ao povo e diz, cada um vai ter a sua terra. Fulano, vamos lá, Lucas, vai lá para perto do Rio de Jordão. Carlos, sobe mais um pouquinho para cima de Galiléia. Sara, pega mais aqui para baixo. Gardênia, Natan, e assim vai falando. E Deus vai distribuindo a terra. E é tão interessante, olha como que as coisas são sérias, é que o próprio Deus limita a terra de cada um. Ou seja, você vai ficar daqui até lá, você de lá até cá, e Deus vai delimitando, entendeu? Então Deus ali empresta a terra para alguém cuidar da terra. Sorte que foi o povo de Israel, escolhido por Deus. E você vê a seriedade da questão de propriedade. Então, quando Deus dá esse direito ao homem de ter um pedaço de terra, Deus também dá leis para que outros homens não venham a subjugar aquelas pessoas que estão ali naquela terra. Se Deus deu um pedaço de terra para você, aquela terra é tua. A partir do momento que aquela terra é tua, se Deus deu, se você adquiriu aquele pedaço de terra de forma legal, está tudo certo, não tem erro nenhum, é uma bênção de Deus sobre a tua vida. É a bênção do Senhor sobre a tua vida. Daí para frente você tem os direitos de usufruir daquela terra e cuidar daquela terra. Então hoje, se você tem um apartamento, bênção, cuide dele. Se hoje você tem uma casa, bênção, cuide dela. Se hoje você tem um terreno, bênção, cuide dele. Não deixe de qualquer forma. E aí Deus cria leis para que outras pessoas não venham subjugar aquilo que você adquiriu. E é daí para frente que passa a surgir as leis,
os mandamentos. Deus não queria que Israel viesse a ser semelhante aos outros povos, que invadiam um limite do outro e que tomava posse de terra que não eram deles. Não, Deus daria o presente para Israel. Fique-se contente com aquilo que eu vou te dar. Não precisa ir além, eu estou te dando. Aí você fala assim, pô, mas Israel invadiu a terra? Invadiu. Invadiu a terra de quem? Boa. A terra é de Deus. Uma coisa é eu chegar hoje para o primeiro-ministro de Israel e falar assim, meu amigo, eu, presbítero, estou mandando, invade a Síria lá, vai lá. Eu tenho esse direito? A Síria é minha? Não. Mas e se Deus fala? Espera aí, eu estou falando se Deus fala, tá, gente? Eu não estou falando que vai chegar um profeta dessa vez que te digo, não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando se Deus fala, entendeu? O povo vai obedecer, tá entendendo? Porque a terra ainda é do Senhor, a terra ainda é daquele que criou. Eu não criei a Síria, Diácono Júnior não criou a França, entendeu? Quem criou foi Deus. E nós temos que entender, é muito difícil que um ímpio entenda dessa forma. É muito difícil que o homem que não conhece a lei de Deus, a palavra de Deus, entenda dessa forma. De que seres humanos são mordomos de alguém que criou aquilo. Está entendendo? E aí que começa a guerra entre os povos, a guerra entre as nações. Porque todo mundo se acha no direito de invadir a terra de todo mundo, mas não é isso. Existe um Deus, existe um Senhor, o Criador dos céus e da terra. E a partir daí Deus dá esse direito à nação de Israel, de cultivar, de guardar e de ter a propriedade. Só que os povos estavam agindo de forma errada. O próprio Egito, ele invadia territórios, só que Deus não queria que Israel praticasse os mesmos erros daquelas pessoas. Deus não queria que Israel comprasse CD pirata. Deus não queria que Israel tivesse gatonete em casa. Deus não queria que Israel fosse na Uruguaiana e comprasse produto pirateado. Deus não queria que Israel fizesse isso. Então Deus vai lá e coloca limite à nação de Israel. Não faça isso. A partir de hoje, vocês não podem fazer isso. Se eu dei um terreno para o teu irmão de 1.000 metros, deixa o terreno de 1.000 metros. Aí tu me pergunta assim, tinha tribos que tinham terreno maior que os outros? Tinha. Tinha tribo que não tinha terreno? Tinha, mas era uma ordem divina. Então você deveria obedecer à ordem divina, e você não deveria adentrar ao território do seu próximo, você não deveria furtar. E se você viesse a furtar, você iria bater de frente com esse Deus, e ao bater de frente com esse Deus na desobediência, você iria acabar colhendo algumas coisas que você, vamos dizer assim, que você não queria colher. E horrenda coisa seria cair na mão desse Deus poderoso, como disse Davi. E aí, pessoal, você tem que entender o seguinte, que Deus, Ele cria as leis para ensinar aos homens. Ele cria as leis para que a gente fosse bem sucedido na nossa maneira de viver. As leis que Deus deu para Israel não são leis de simplesmente você viver tranquilo, não. O projeto que Deus tem com Israel é de viver bem na terra de Canaã. E para viver bem, você deveria viver de uma forma de comunhão entre os irmãos, de comunhão entre as tribos. E para isso era necessário impor limites. E um desses limites era: não furtarás. Você não podia furtar os bois, você não podia pegar as coisas do teu próximo. Hoje em dia tem muita gente que faz isso, né? Nossa, que cachorrinho bonito do vizinho, vem comer aqui em casa. Aí abre o portão, entra. Caramba, aí tá lá o cachorro do vizinho, não é mais do vizinho, é teu, apropriação indébita. Então, tudo isso estava em Êxodo. É porque o tempo é curto. Se eu te convido a ler Êxodo capítulo 22, você vai entender que a Bíblia é muito perfeita, Deus é muito perfeito, Ele planejou tudo, Deus é muito inteligente. Os pensamentos de Deus são tão altos que são inacessíveis para a gente não consegue, a loucura dos homens não chega nem, a sabedoria dos homens não chega nem perto da loucura de Deus, como diz a palavra de Deus. Então, tudo essas coisas simples, que parecem ser simples, é muito séria. E ao longo da lição a gente vai debater sobre isso aí. Nós vamos cantar um hino agora, vamos adorar a Deus,
e daqui a pouco a gente prossegue aí o estudo da nossa EBD, tá bom? Que Deus possa continuar te abençoando, louve a Deus, adore a Deus, para que a gente possa a cada dia mais se aproximar desse Rei e Senhor. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos e eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos e eu recaio em tua graça. Eu me apoio em teu amor, recaio de novo, de novo, de novo, de novo, recaio em tua graça. Recaio de novo.
acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Bem, antes de a gente continuar, o direito à propriedade é muito valorizado por Deus. E eu gostaria de falar com você que está em casa, você que está vendo esse vídeo no futuro, vai ver esse vídeo no futuro. Eu queria dizer que se você está sendo injustiçado por algum motivo, fica tranquilo, ore a Deus, entregue na mão do Senhor. Qualquer tipo de injustiça que você esteja sofrendo dos homens, maior é Deus para te abençoar, maior é Deus para pegar a tua causa nas mãos dele e te dar. Entendeu? Eu estava louvando aqui e Deus tocou, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Então eu queria dar uma palavra para você, nesse momento que está vivendo essa injustiça acerca de bens que você tenha adquirido e que você esteja passando alguma luta judicial. Fica tranquilo, que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, fará o melhor para você. Amém? Vamos lá, Diácono Júnior. Irmãos, dando continuidade à Escola Bíblica Dominical, vamos tratar sobre direito de propriedade, direito de possuir a terra, de gozar dos seus bens. E aí é bem interessante nós iniciarmos com uma pergunta: ser rico é pecado? Olha, varão, na minha concepção, claro que não. Claro que não. Existem riquezas, como diz Provérbios, dada pelo nosso Deus, né? Mas eu vou deixar você continuar. Vai lá. É isso mesmo. Então, irmãos, vamos ler o que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, versículos 18 e 19, diz assim: Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então, é bem interessante porque muitas vezes nós conseguimos observar nas críticas, pessoas querendo justificar o injustificável, justificar um ato ilícito diante de outro ato ilícito, por exemplo. Mas já que estamos em período de restituição do imposto de renda, é muito interessante falar assim: mas eu pago muitos impostos, nós pagamos impostos absurdos de tudo, então eu vou lesar o imposto de renda. Eu vou colocar ali no imposto de renda coisas para que eu seja restituído na plenitude do que está disponível para mim, do que eu transmiti e repassei ao Estado. E na realidade isso cheira mal diante dos olhos de Deus, né? Na realidade isso não é agradável a Deus. E quando nós partimos para a propriedade, para a posse, e aí eu falei sobre a restituição do imposto de renda, porque aí é um direito do Estado requerer isso, até porque essa riqueza estatal, ela reverte para o próprio povo. Os políticos, os governantes, eles são apenas pessoas que administram. Assim como nós somos mordomos das coisas de Deus, os políticos, eles têm o dever de administrar o Estado, administrar a parte financeira, administrar toda a assessoria educacional, de saúde, segurança e tudo mais. Então, no aumento do limite das terras delimitadas, assim como o presbítero Otto falou há pouco tempo,
Todas as vezes que nós tentamos sucumbir ou tirar de alguém algo que não é nosso, algo que é dele, nós estamos infringindo o 8º mandamento. E o direito à terra, o direito a possuir, se eu tenho nas minhas posses, ainda que ela tenha sido adquirida através de herança, desde que essa herança tenha sido verdadeira, desde que essa herança não tenha sido ilícita, eu tenho todo o direito de gozar dos bens da herança, eu tenho todo o direito de gozar dos bens do meu trabalho, eu tenho todo o direito de gozar dos bens daquilo que Deus me deu através do suor do meu rosto, através do trabalho das minhas mãos. Isso não é ilegal. Agora, o que é ilegal é nós vermos pessoas que têm muito, mas têm porque foi adquirido indebitamente. E o 8º mandamento é tão interessante porque ele não se restringe, eu já falei sobre isso, a tirar, a roubar, a furtar. Mas todas as vezes que eu retenho algo que é do outro, eu estou infringindo o 8º mandamento. Por exemplo, se eu tenho um funcionário que trabalha nas minhas posses, na minha terra, e eu tenho dinheiro para pagar a ele, e eu não faço, eu retenho este salário comigo, eu estou infringindo o 8º mandamento. Então a Bíblia deixa bem claro que nós temos o direito de gozar dos bens da nossa terra, de gozar dos frutos da nossa terra, do fruto do bem adquirido legalmente, não ilegalmente. E aqui sobre a dignidade, o direito à propriedade, a Bíblia no livro de Êxodos, no capítulo 22, versículo 15, ele fala bem explicitamente sobre os direitos de posse. Então, aquela terra, aquela propriedade, ela é minha e eu tenho o direito sobre ela para fazer o que eu bem entender? Não, eu tenho o direito sobre ela para governá-la. Todos os atos que eu realizar naquela terra, na minha propriedade, todas as coisas que eu for fazer que dizem respeito à minha pessoa, o meu direito acaba onde o do outro começa. A minha cerca, o meu direito de possessão acaba na cerca. A partir da cerca começa o direito de outra pessoa e é ela que vai legislar de acordo. Nós somos guiados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, a partir daí que nós vamos governando, fazendo a mordomia coerente com a palavra de Deus. Sim, muito bom, Diácono Júnior, muito bom. E é interessante quando você lê o Eclesiastes 5,19, e a Bíblia, ela é muito perfeita. Ela diz assim: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para deles comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. E é interessante que a gente vai ver até aqui de novo, no livro das sabedorias, escrita pelo homem mais sábio, ele reconhece que a riqueza é bênção quando ela vem de Deus, né? Quando ela vem de Deus, se é Deus que vai te dar, é dom de Deus. É por isso que algumas pessoas passam perturbações quando vão dormir, porque a mente não para. Normalmente aqueles homens que são muito ricos e que têm muitos bens, é muito difícil ele ter essa paz, porque a maioria da sua riqueza não é uma riqueza dada por Deus, entendeu? Deus se agrada no homem rico? Sim, porque Deus torna homens ricos. A gente sabe que vários irmãos aí, espalhados pelo Brasil, espalhados pelo mundo, são homens da qual Deus tem dado riquezas, Deus tem engrandecido aqueles homens. Mas quando a riqueza vem da parte de Deus, as propriedades, os bens, vêm da parte de Deus, a gente não precisa se preocupar, porque é um dom de Deus, é uma bênção divina. E é da mesma forma que acontece isso. Só que quando a gente analisa a Bíblia Sagrada, a gente vê que Deus dá riqueza aos homens, mas também tem homens que não recebem riqueza de Deus, e que a gente tem que se contentar com aquilo que até o momento nós temos diante de Deus, e buscar crescer. Tu queres que eu fique rico? Tu queres que eu seja rico? E ore, principalmente os adolescentes, principalmente os jovens. Nós precisamos, porque eu me considero jovem, nós precisamos ocupar patamares estratégicos mesmo, para que a mensagem de Deus seja alcançada. E não pense você que Deus não quer que você faça, que você não seja rico, não. Ore a Deus, se Deus achar por bem te dar propriedades e bens, você vai dar, porque na live de quarta-feira nós falamos isso, sobre glorificar a Deus em tudo na nossa vida, mesmo diante da vida, quando estamos vivos, e mesmo diante da morte. Então a gente tem que glorificar a Deus tanto na riqueza quanto na pobreza.
Então, se Deus tem um projeto para você de riqueza, Deus vai realizar isso na sua vida. Então busque isso, estude, cresça e busque bens. Não é pecado. Não é pecado buscar bens. Não é pecado. Pecado vai ser se o teu coração estiver naquilo. Pecado vai ser se você for avarento. Aí sim vai ter o pecado ali dentro de você. Fora isso, fica tranquilo. Pode sim você ter carros, pode sim você ter casas, e de preferência, quando tiver, glorifique a Deus. Abençoe, irmão. Eu sou testemunha. Eu tive um líder na minha juventude, que esse líder, ele se tornou um jovem muito bem sucedido, um homem de Deus. Ele hoje é um pastor, um homem de Deus. Ele foi um cara que fez uma faculdade, Deus o abençoou, o prosperou. Era um homem que dedicava muito a Deus, a sua vida. E Deus ali o abençoou, fez aquele homem prosperar. Ele ganhou uma licitação, se tornou um cara bem de vida financeiramente. E em determinado momento, ele tinha um carro novo. E num momento de culto, ele doou aquele carro, né? E ele não doou porque ele estava se mostrando, vamos dizer assim, querendo aparecer, não. Foi num quebrantamento mesmo. Ele chegou, eu estou querendo aqui abençoar a obra de Deus, e Deus está ministrando sobre o meu coração de eu abençoar a obra. E no mesmo instante, ele pegou o carro novo que ele tinha. Eu estou falando que eu vivenciei isso, eu vi isso. Ele pegou e doou. Pelo menos naquele momento ali eu falei, caramba. Mas aí você vê que o coração dele não estava nos bens, não estava na riqueza, estava no Senhor. Essa é a diferença, né? Quando a gente coloca as nossas propriedades à disposição de Deus. Então, quando o Salomão escreve isso, ele fala sobre isso, que todas as riquezas, ela vem de Deus, e de Deus é que parte a nossa riqueza, e é um dom de Deus. Não é isso? Foi bem interessante isso aí que o senhor falou, porque o Senhor Jesus, ele nos ensina de uma maneira muito simples a vontade de Deus. E quando o senhor falou sobre o carro, todos nós damos um espanto, né? Poxa, glória a Deus, um carro, uma bênção, né? É um bem material, e hoje tem um valor bem significativo. Mas Jesus, ele em certo momento, ele observando as pessoas ofertarem, e aí os sacerdotes ofertavam, que dá-se a entender, valores grandiosos. E aí uma viúva vai lá e oferta poucas moedas, tudo que ela tinha. E o Senhor Jesus, ele elogia o ato dessa mulher. O que é que eu quero trazer para esse momento? Não a situação do amigo, do irmão que ofertou um carro e tudo mais, mas a intenção do coração, o desejo de adorar a Deus, a fidelidade a Deus no ato de honrá-lo diante de tudo aquilo que Ele nos deu, porque nem nós somos de nós mesmos, nós somos de Deus, nós somos propriedade de Deus, e tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos é para que nós administremos, inclusive a nossa vida. A nossa vida, o Senhor Jesus, ele fala que, o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que aquele que se une, foi tratado na aula anterior, se une com uma meretriz, se faz um só com ela. E vós não sabeis se vós sois membros do corpo de Cristo, ou acaso vai fazer o corpo de Cristo membro de uma meretriz? Então, onde é que eu quero chegar aqui? Sobre duas palavrinhas, valorizar e valorar. São palavras que têm grafias semelhantes, não idênticas, mas tem um significado bem diferente. Valorizar é o valor que aquilo tem. Por exemplo, esse copo d'água, supomos que seja R$1. Mas valorar, qual é o valor que esse copo de água ele tem para mim? É bem significativo. O senhor falou em carro, eu vou falar sobre Fusca. O Fusca, ele é um carro que, para colecionador, ele tem um valor altíssimo. Mas para quem não coleciona um Fusca, ele jamais vai comprar um Fusca. Verdade. Está justamente aí no valor, está justamente aí no preço, na quantidade de conteúdo que você coloca naquele objeto. E trazendo para a nossa aula, nós temos direitos de propriedade, de posse legais, mas também nós temos responsabilidades diante disso. Por exemplo, se eu sou o rico, vamos supor, o nosso irmão Diácono Bernardo, ele é riquíssimo,
e ele tem grandes fazendas. Mas aí, infelizmente, por algum motivo, ele começa a negligenciar na sua administração e contrai dívidas superiores àquele patrimônio que ele tem, e o banco subtrai. É um exemplo, viu, meu irmão? O senhor vai continuar rico, tá? Fica tranquilo, é só um exemplo. E o banco vai e toma aquela posse dele. Por uma falha de administração, negligenciando o 8º mandamento, de certa forma, porque a má administração infringe diretamente, ele perdeu o direito de posse. Então, o meu direito de posse da terra, ninguém pode tocar no meu patrimônio, desde que as minhas atitudes sejam legais. A partir do momento que eu começo a realizar atos ilegais e eu deixo susceptível tudo aquilo que Deus já me abençoou para que eu administre, eu estou dando legalidade no mundo espiritual, mas eu estou dando autorização para que aquele bem seja subtraído. Então, nós temos direito de posse, mas nós também temos responsabilidades com aquela possessão. E em patrimônio, assim propriamente dito, no nosso dia a dia, casa, nós temos a obrigação de pagar IPTU, nós temos a obrigação de pagar as taxas de imposto que são cobradas pelo Estado. O próprio Jesus Cristo, em certa ocasião, juntamente com o apóstolo Pedro, ofertou. Eu não quero entrar nem nesse assunto, porque há implicações ali, mas pagou o tributo. Nós temos o direito de possessão, mas nós temos a obrigação de tributar aquilo que é obrigação. É interessante esse direito à propriedade, que a gente vai analisar que até os homens de Deus, quando infringem essa lei, eles são punidos. Eles não têm esse direito de, por ser homens de Deus, a gente acha que há uma legalidade, eu sou servo de Deus, eu vou fazer de qualquer forma, e não é assim de qualquer forma. A gente vai analisar um texto bíblico agora, que ele é bem interessante, onde um homem que foi escolhido por Deus, ele negligencia e Deus pesa a mão sobre ele. Vamos ler? Então abra sua Bíblia aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler do capítulo 15, versículo 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 21. Se você puder, pega aí na sua casa também, participa aí conosco. Vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim, diz assim, 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do intérprete, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfíria é como a iniquidade, e a idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, aqui é uma história bíblica, que a gente vai ver que Deus dá uma ordem para Saul, vai lá, invade a terra, destrói tudo, não pegue nada. Mas o homem de Deus viu um CD naquela terra, de uma música linda, gospel. E aí ele, não, mas é gospel essa música. Não é gospel. É gospel, cara, deixa eu levar para minha casa, cara, é fogo puro. Aí ele pega lá nos bens dos amalequitas um CD, né? Só que esse CD era pirata. Aí ele toma posse daquilo. Só que Deus não se agrada daquilo. Deus não se agrada das coisas erradas. E na concepção de Deus, aqueles despojos ali dos amalequitas, não era a vontade de Deus que os israelitas pegassem aquilo. Então aquilo ali entrou como um furto, entrou como tomar posse daquilo que não era dele. E aí Deus não aliviou nenhum rei. E aí o rei ainda fala com o profeta. Aí Deus chega, fala assim: Samuel, vai lá e diga para Saul: eu tenho te rejeitado por causa disso. Porque eu dei a ordem para você não pegar dos despojos dos amalequitas. Só que você entra lá na terra, pega os despojos e traz. Na mesma hora Deus manda o profeta ir lá, entrega o meu rolo lá para Saul. Saul, assim te diz o Senhor:
não fizeste o que Deus mandou. Você está trazendo para si o que Deus não se agrada. Entendeu? É como se você estivesse furtando esse bem dos amalequitas. Deus mandou destruir tudo, então destrua tudo. Ou não, mas espera aí, Samuel, peraí, fala com o Senhor lá, explica a Deus que o que eu estou fazendo é para Ele. Explica a Deus que o CD que está tocando na minha casa é de louvor. Explica a Deus que o canal pirata que está lá na minha casa é para passar programa de televisão, de gospel. Não é isso que eu quero. Porque para mim, avisa ele lá de novo, Samuel, que Saul, melhor para Deus é obedecer do que sacrificar. Então algumas coisas que a gente acha que é simples, não é tão simples assim. Algumas coisas que a gente acha que vai agradar a Deus, não agrada a Deus. O cara pegou as ovelhas para sacrificar a Deus. Você já parou para pensar nisso? Saul pega e fala, não, o povo juntou tudo isso aí porque a gente vai trazer ao Senhor. Não é nosso, não, a gente vai estar sacrificando a Deus. Não. Eu não quero isso. Eu prefiro que vocês me obedeçam. Eu prefiro que vocês obedeçam às minhas ordens do que sacrifiquem de forma errada, do que façam coisas de forma errada. Então, a partir de hoje, repense nas atitudes que nós, como igreja, estamos tomando. Repense nas atitudes que nós estamos praticando, porque tem certas coisas que não agradam a Deus. Por incrível que pareça que agrade a Deus, não agradam a Deus. Entendeu? Por isso é importante a leitura bíblica, porque a gente só vai ter conhecimento do que agrada e desagrada a Deus através da palavra de Deus, através do conhecimento bíblico. Através do conhecimento bíblico você não perece, como disse o profeta. Está entendendo? Porque a gente vai ter conhecimento daquilo que pode e daquilo que não pode. Então o conselho é: busque a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus e vê o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Deus foi capaz de rejeitar um rei. Aí você fala assim, mas Deus não escolheu Saul só fez besteira. Escolheu sim. Deus não queria dar um rei. A Bíblia fala que Deus não queria dar um rei, Deus queria governar sobre o povo. Mas desde o momento que o povo decide e ora a Deus, Senhor, nós precisamos de um rei. As nações ao nosso redor estão com reis, estão com chefe de estado, e nós não temos ninguém. Vocês têm a mim, mas tudo bem, vocês não me querem, beleza. Eu vou escolher um rei para vocês. E Deus escolhe a Saul. Então Deus rejeitou um rei por causa das suas atitudes. É muito sério. Deus escolheu um cara e rejeita aquele cara por causa das atitudes daquele cara. E aí, não pense a gente que por estar na igreja e estar em comunhão com Deus é garantia de praticar qualquer coisa, é garantia de praticar certos pecados que a gente vai encontrar alívio de qualquer forma. Não é assim. A melhor coisa que tem é obedecer ao Senhor, obedecer ao Senhor do que sacrificar. É um texto bem conhecido, só que de uma versão mais nova, de uma coisa mais nova quando a gente analisa o contexto, porque algumas pessoas pegam esse versículo e vão, é melhor obedecer do que sacrificar. Só que tem todo um contexto anterior, em que um homem de Deus toma um puxão de orelha do próprio Senhor, através de um profeta, para que ele não continuasse praticando aquilo e tomando posse daquilo que Deus não queria que ele tomasse posse daquilo. Entendeu? Quer contribuir, varão? Glória a Deus. Assim como Saul, porém escolhido por Deus o melhor que havia no meio do povo, ele, por esse ato de infidelidade a Deus, ele foi rejeitado. Assim também nós temos outros exemplos na Bíblia, e tem 3 aqui bem interessantes para compartilhar com os irmãos. A atitude de Raquel, que foi de subtrair do seu pai. Olha, irmãos, isso que o senhor falou é bem interessante, porque por mais que eu queira fazer algo que pareça ser bom, se o caminho que eu trilhar não for coerente com a palavra de Deus, eu vou ser rejeitado. Raquel furta do pai dela ídolos. Ídolo é agradável a Deus? Não. Olhando a grosso modo, poderia até ser interessante e legal que Raquel, se esse fosse o intento, não vou tirar aqueles ídolos do meu pai para que ele pare de adorar a deuses feitos por mão de homens e adore a Deus. Que não foi o caso. Poderia ser interessante, poderia ser aprovado por Deus, mas não. Quando ela sucumbe àqueles objetos, e aí a intenção não vem ao caso, mas por ela tirar do pai dela, roubar aquilo, torna desagradável a Deus. E aí também tem o caso de Mica, que subtrai da sua mãe 1.100 moedas, e também o caso de Acã,
que subtrai dos despojos uma capa. Cuidado com capa. Irmãos, capa é... Cuidado com capa. Nós no... Capa cobre tudo, né? A capa cobre tudo. Pensa que cobre, né? Cobre dos homens, não diante de Deus. Nada está... Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que havemos de tratar. E capa, irmãos, já que houve muitos sorrisos aqui, muitas vezes nós observamos no meio, não vou dizer nem gospel, mas no meio religioso, algumas atitudes de querer aparecer, de querer ser visto, de querer ter oportunidades. Cuidado com capas, irmãos. Cuidado com capas. Porque José, ele tinha uma capa bem chamativa, dada pelo seu pai, mas aquela capa levou ele para trouxe grandes problemas. Grandes problemas, que lógico foram revertidos futuramente para bênçãos, mas peculiar a nossa lição aqui. Sim. Tendo em vista que não faz parte da lição diretamente, é muito interessante a colocação do irmão, só que para que a gente não desfoque, não perca o conteúdo, tem algumas implicações sobre a capa de José, né? E a gente pode dizer, mas se a questão se não tivesse ocorrido aos aquilo, olhos dos homens, não diante de Deus, ambas causaram problemas. A questão é essa, entendeu? O ato que nós realizarmos aqui, por exemplo, todos nós que estamos aqui com o objetivo de adorar a Deus, de retribuir de alguma maneira tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, é bom fazer uma live, preparar uma palavra, uma mensagem, estudo da escola bíblica dominical, a palavra de Deus é boa, mas qual a real motivação? O que é que está por trás disso? O meu objetivo, o objetivo do presbítero Otto, de cada um dos irmãos, de estarmos aqui nessa manhã, realmente é agradável a Deus? É isso que Deus vê. Deus não está limitado a coisas que são visíveis a olho nu. Que a própria Bíblia fala que, quando o profeta foi ungir o novo rei no lugar de Saul, quando ele viu o irmão de Davi, certamente é este. Aí Deus vai, o homem vê o externo, o estereótipo, mas Deus vê o que está no coração. Então, o que está no nosso coração é o que vai agradar ou não a Deus. O que eu faço externamente pode agradar a vocês ou não também, mas a Deus somente o que está em oculto. Por isso que fala sobre entrar no seu quarto, trancar a porta e orar a Deus em oculto, que Ele ouvirá. Por quê? É só Deus, é ali onde nós tiramos a capa. No quarto é onde nós tiramos a capa e revelamos quem realmente nós somos. E voltando para a questão de subtrair algo, do tema dessa lição, tudo aquilo que nós fazemos, por mais que nós queiramos no final que glorifique a Deus, se ela não trilhar um caminho correto, ela entra no litígio, é ilegal. E Deus não compactua do que é errado, seja pecadinho, seja pecadão. Furtar uma moeda de 1 centavo ou R$1 milhão, tudo é pecado diante de Deus. Deixa eu passar aqui o slide. Tudo é pecado diante de Deus. E é bem interessante isso, porque nós vamos ver agora sobre a balança dos comerciantes, que o próprio Deus fez menção sobre isso. Os comerciantes foram advertidos por Deus porque não usavam medida correta em suas balanças. E aí nós podemos trazer a aplicação para o nosso dia a dia, juízo de valores. Nós muitas vezes julgamos, ou em alguns casos julgamos pessoas com peso diferente. Só que para Deus todos nós pertencemos ao mesmo patamar. Estar aqui em cima ou estar aí no banco, para Deus é uma coisa só. E é interessante quando a gente analisa esses textos, né, da Bíblia, você vê a preocupação de Deus em que as pessoas não sejam castigadas pelo seu próximo. E o fato de Deus falar sobre isso, de você não invadir a propriedade, não usurpar e medir as coisas, é de você não querer fazer coisas erradas com outra pessoa. E aí eu já gostaria de entrar
na parte da vinha de Nabote. Alguém já ouviu essa história aí da vinha de Nabote? Vou até adiantar aqui a lição, para a gente ganhar um tempo, que é interessante, quando o rei Acabe, a Bíblia, o rei, ele tinha o seu palácio, né? Vamos lá, o rei tinha o seu palácio, só que a maioria dos reis tinham a sua casa de veraneio, era a famosa casa de praia. E aí Acabe, em determinado momento, vai para a sua casa de praia, né, lá em Israel, e deseja ali ter passar uns dias. Só que em determinado momento ele percebe que do lado da casa dele tem uma vinha, um terreno bacana, um terreno bonito. E ali ele deseja acoplar o seu terreno, o terreno do vizinho. Ou seja, ele que já tinha um lote, ele queria pegar o outro lote. Só que a gente vai entender que esse caso aí aconteceu anos depois da partilha da terra. Lembra que eu citei lá Josué capítulo 13? Então Josué teve a partilha. Lá em Reis, anos depois, as famílias ainda tinham as suas heranças. O povo de Israel, levava tão a sério isso, que anos depois, as famílias ainda continuavam com as suas terras. E aí esse rei, ele vai desejar essa terra do vizinho. E aí o vizinho não quer vender a terra para ele. Mas em determinado momento, uma rainha, quem sabe o nome da rainha aí? Geza. Oh, meu Deus. Enviada do cão. Vou nem chamar Geza. Uma Geza da vida entra na vida de Acabe. Essa foi para você descontrair, rir um pouquinho, para você acordar em casa, hein? E aí entra na vida de Acabe ali e fala: por que você está triste, Acabe? Aí ele fala: eu estou triste porque eu vim curtir aqui a nossa casa de veraneio, vi uma vinha linda ali, falei com o Nabote, que é o dono da vinha, mas ele não quis me dar aquela vinha, não quis me vender, não quis negociar comigo. Aí ela para e pensa: mas tu não é o rei? Mas aí aquele homem fala: sim, eu sou o rei, mas e aí? Porque Nabote tinha falado o seguinte: eu não vou vender aquilo, eu não vou vender a terra que me é por herança, foi me dado por direito dos meus pais, né? Parafraseando, ele quis dizer isso: a terra é minha porque eu herdei essa terra, os meus pais deixaram para mim, eu não quero negociar ela. Mas Jezabel vai lá e insiste e arma uma situação para se aproveitar da vinha de Nabote. E ela cria ali, ela falsifica a assinatura do rei, coloca ali o carimbo real, vai na terra, distribui aos homens aquela carta, para que aqueles homens viessem a testemunhar, 2 homens viessem a testemunhar contra Nabote. E aquele teatro formado por Geza acontece, aqueles homens testemunham contra Nabote, ele é apedrejado, morre. E ela corre para o rei e fala: morreu, ele morreu, foi apedrejado. Morreu, então beleza, vamos tomar posse daquela terra. E aí eu te pergunto: a terra era de quem? Era de Deus, dado por a Nabote, e consequentemente ele foi apedrejado, acusado de blasfemar contra Deus. Sim, isso aí. Só que a questão não foi nem a questão da blasfêmia. A blasfêmia contra o rei é indiferente. O que mais pesou naquilo ali, sabe o que foi? Foi a terra que ele tomou posse, que não era dele. A Bíblia vai ser bem clara: quando Deus pesa a mão sobre a família dele, a Bíblia vai falar: porque você tomou a terra que não era tua, que não era tua por herança. Vamos ler 1 Reis aí, 21, 17 e 20. Perpétua. Ou seja, um direito de propriedade dada por Deus. Entendeu? Não poderia negociar. Já abriu aí? Pode ler. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 20. Não, 21, perdão. 21, 17. 21. Então se estendeu sobre o menino 17. 3 vezes. Primeiro Reis? Não, primeiro 21. Reis. Perdão. 21. Então veio a palavra do Senhor a Elias,
o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás dizendo... Opa, e falar-lhe-ás dizendo o quê? E falar-lhe-ás dizendo... Quem disse aqui? Diz o Senhor. Ó, assim diz quem? O Senhor. Prossiga. Porventura não mataste e tomaste a herança? Opa! Caramba, o que Deus tinha que se meter nesse diálogo aí? Não mataste e não tomaste a herança? Olha só, então não foi simplesmente matar. São duas coisas ali que Deus deixa claro: matou e tomou a herança. Para você ver que a questão de propriedade era tão séria e tão levada a sério por Deus e dada aos homens. O que é teu e ninguém pode tomar. A propriedade é tua e isso não agrada a Deus. Quando você, vamos dizer, submete alguma coisa que não é sua, a seu, você traz para você, isso não agrada ao Senhor. Entendeu? Aos olhos de Deus, isso é um desagradável, isso é um pecado. Entendeu? Então foi isso que eu continuo aí lendo para mim, por favor, varão. Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Isso, lê e para mim. ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Tá bom, Tei. Então você vai perceber aqui que quando a justiça divina vem sobre aqueles homens, sobre aquela família, foi porque eles tomaram posse daquilo que não era deles, ou seja, uma propriedade, ou seja, ele furtou, ele desobedeceu. E aí mais um caso de um rei ali da nação de Israel, uma grande autoridade, né, constituída no povo de Israel. E o que mais me impressiona, o que mais me deixa impressionado é que não foi um povo ímpio, que não foi uma nação estrangeira, que não foi o povo do Egito, que não foi o povo da Babilônia, foi o povo de Israel. O rei era da onde, gente? De Israel, um povo que deveria ser santo e que tinha ouvido as ordens de Deus antes. Tá entendendo? Então o erro não está do portão para fora, não. O erro estava do portão para dentro. Tá entendendo o que eu estou falando? O cuidado que a gente tem que ter. Às vezes a gente olha só do portão para fora e esquece de olhar do portão para dentro. E a gente precisa abrir os nossos olhos, entendeu? Vamos evitar praticar coisas que desagradam a Deus, nos mínimos detalhes. Tá entendendo? A missão aqui é servir ao Senhor. A missão aqui é ser igreja. E a gente às vezes só analisa daqui para fora. Mas existia um rei, existia um homem, existia um descendente de Abraão ali, entendeu? Existia um homem que conhecia as coisas de Deus, mas que mesmo conhecendo as coisas de Deus, negligenciou, vacilou, andou vacilante diante de Deus. E aí mais à frente, Deus fala o seguinte: beleza, o mesmo lugar que os cachorros lamberam o sangue de Nabote, lamberão da tua família também, dos teus descendentes. Muito sério, né? Muito sério, né? No mesmo local que lamberam o sangue de Nabote, anos para frente, vão lamber o dos teus descendentes. E aconteceu anos depois, os seus descendentes lá, Jorão, por exemplo, morreu naquele mesmo local, e os cachorros lambeu o sangue daquele homem. Cara, a Bíblia é tremenda, admirável, entendeu? É admirável a Bíblia. A Bíblia é muito perfeita. E você vê a justiça divina se manifestando num ato de uma ilegalidade, uma desobediência. Então, como a gente tem falado aqui, o 8º mandamento, ele é hoje, os 10 mandamentos hoje, a igreja não tem que obedecê-lo do 1 ao 10, porque como o pastor do Unifam, que não pôde estar aqui hoje conosco nessa manhã, vem nos ensinando. Ele é mais um dos 613, entendeu? Eles se destacam, mas ele não deve ser obedecido do 1 ao 10. O não furtar, a gente vai ver mais para frente aqui, ele também está no Novo Testamento, e por isso a gente deve obedecer, por isso a gente deve praticar. Então, eticamente, a gente vê que coisas não agradam a Deus,
E a gente deve praticar coisas que agradam a Deus. Se furtar não agradam a Deus, eu não posso praticar isso. Ainda que seja simplesmente o presbítero, profetizei, Valão, toma posse. O diácono Júnior, futuro presbítero Júnior, falou aqui no início, a apropriação indébita também é uma coisa muito séria. Por exemplo, o pastor te empresta o microfone em uma semana. E o crime de apropriação indébita é mais ou menos isso. Você tem 10 dias com aquilo. Do 11º dia, você já pode ser processado por apropriação indébita. O 12º dia também. Passou do limite legal que você tem direito de ficar com aquilo, já é uma apropriação indébita. Tu ficou com o carro do cara aí 30 dias. Ele voltou, quer pegar o carro. Não, deixa comigo mais uma semana. Cara, eu estou pedindo meu carro, me devolve. Não. Ele pode entrar na justiça por apropriação indébita. Nem o furto, porque ele de forma legal te emprestou aquilo, ele autorizou que você usufruísse daquilo, mas depois ele te deu um prazo, você não obedeceu o prazo, torna-se uma apropriação indébita. Então, às vezes isso acontece, e são coisas simples, são coisas que a gente parece que ser pequeno, mas são capas de Acã, que parece ser pequenininho, mas que tem um peso espiritual na nossa vida. E a gente vê isso aí, uma coisa, o rei de Israel, cara, o cara cheio de uma casa de veraneio, curtindo a família. Pra que tem que querer a vinha do cara? Pra que tem que se meter ali, se juntar ali com um Jezabel, a filha do cão ali, para tirar a terra do cara? O cara já não tinha mais nada. Mas Deus é muito justo e pesou a mão sobre aquela injustiça que foi praticada naquela terra de Israel. No Antigo Testamento nós conseguimos observar que há muitos casos de ladrões, né? Há muitos casos de roubos, de furto, de subtração, de apropriação indébita, de coisas que infringem, que constituem o 8º mandamento. Mas no Novo Testamento não é diferente. Nós conseguimos observar também no Novo Testamento atos que desagradam a Deus nesse ponto, que é o 8º mandamento, não furtarás. E aí nós temos o exemplo de Judas Iscariotes. Ele era o homem que guardava a bolsa, ele era, podemos dizer no nosso dia de hoje, ele era o administrador, o cara que tinha total liberdade para manobrar com a parte financeira. O tesoureiro do apostolado, podemos dizer assim. E ele subtraiu. Ele roubava ocultamente, né? É um roubo, é um furto. Ocultamente ele tirava aquilo. E uma das passagens que é bem interessante sobre isso, João 10, capítulo 1, ele fala assim, ó. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor Jesus, ele nos ensina aqui que a legalidade de entrar, de tomar posse, de acesso, ela está intrinsecamente ligada à obediência, à aprovação de Deus. Porque quando Jesus Cristo diz que ele entra pela porta, ele é o bom pastor, ele tem total liberdade para dizer sim e para dizer não, assim como a Bíblia fala que o nosso parecer seja sim, sim, não, não. É justamente sobre isso que se fundamenta o 8º mandamento, sobre a verdade e a fidelidade, que o nosso proceder seja assim. E o próprio Judas Iscariotes, quando uma mulher chegou com um vaso de nardo, de alabastro, caro, que aquilo se comparava a um valor de 1 ano de trabalho e derrama sobre Jesus Cristo, ali prefigura a antecipação do sepultamento de Cristo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, é justamente sobre a questão do valor, porque Judas, ele se escandaliza, Judas, ele não aprova aquela atitude daquela mulher, mas o Senhor Jesus Cristo, ele vem com uma sutileza muito interessante de ensinamento para nós, quando ele repreende Judas por aquele ato, porque ocultamente Judas não estava preocupado com os pobres, onde ele fala que aquilo seria agradável para ofertar. Pessoas pobres, necessitadas, estavam precisando de dinheiro e que eles fariam aquilo. Na realidade, Judas não tinha intenção nenhuma em ajudar os pobres, mas porque ele guardava a bolsa, ele tinha o poder de manusear aquele dinheiro, ele já, na sua mente,
intentava subtrair aquele dinheiro, furtar aquele dinheiro. Então, no Novo Testamento, nós também temos esses maus exemplos que infringem, que negligenciam o 8º mandamento. E cabe para nós, porque tudo está vinculado no Novo Testamento, ao amor, às intenções, às vontades do nosso coração. A igreja do Senhor Jesus, ela é guiada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho que nós devemos trilhar é o caminho Jesus Cristo. Quem nós devemos ouvir, quem nós devemos seguir é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, sendo guiados pela palavra de Deus, sendo guiados por Jesus Cristo, pelo caminho de Jesus, né? Isso. É interessante, por mais que a gente ache que é tão simples assim, não é tão simples. Por que Deus escolhe a nação de Israel? Deus escolhe a nação de Israel para que a nação de Israel fosse exemplo às outras nações. Por isso que a gente vai ver Deus batendo forte em algumas pessoas que eram da nação de Israel. E é interessante, quando a gente pega a nação de Israel eticamente, vamos dizer assim, e traz ela para os nossos dias atuais, quem hoje é o povo adquirido, povo eleito, povo escolhido, como disse lá na carta de Pedro? Quem é? A igreja. Perfeito. Hoje a igreja tem a funcionabilidade de fazer a palavra de Deus prevalecer. Por isso que é importante que nós estejamos orando pela nossa nação. É por isso que o exemplo comece pela gente. Você já parou para imaginar, se você está crente, né? Você está no seu trabalho e alguém chega para você: pô, cara, me indica aí uma TV a cabo boa. Aí você fala: pô, lá em casa eu não tenho não, eu tenho essa daqui. Aí você dá a dica de uma gatonete. Opa, peraí. Não paga. Boa. Esses jovens são uma bênção, sempre colaborando. Internet do vizinho, rouba. Ih, boa, Sara. Roubar a senha do Wi-Fi aí. Cuidado, hein? Não faz isso não, hein? Roubar o Wi-Fi do vizinho aí, ó. Da igreja também não pode não, verdade. Só quem tem a senha, tá? Só quem o pastor do uniforme autorizar pode usar a senha. O restante, não use a senha do Wi-Fi da congregação, hein? Vamos começar pela gente. Mas você está entendendo? Você tem que começar a dar exemplo. O exemplo tem que vir da nação de Israel. A lei tem que começar a vir da nação de Israel. E ali da nação de Israel tomar uma proporção. Hoje o Brasil é um dos países mais corruptos que existe. Por isso que outro dia eu estava vendo uma televisão de um menino bem inteligente. Um programa de televisão que o menino era bem inteligente, crianças bem dotadas. E eu olhava ali e falava: caramba, essas crianças, tomara que o Espírito Santo tome a vida dela, pegue ela e coloque ela num patamar bem grande na nação brasileira. Porque a gente precisa, de fato, a corrupção, ela não vai ser exterminada, ela faz parte da natureza humana. Mas a igreja precisa alcançar patamares onde isso possa diminuir, onde isso possa ser confrontado, a verdade possa ser confrontada. Hoje a gente está testemunhando uma corrupção descarada na nação brasileira. Por isso a gente precisa orar mais para que as pessoas tomem conhecimento da palavra de Deus e vivenciem a palavra de Deus. Não furte, não roube, não mate. A gente precisa viver essas coisas, a gente precisa praticar isso. O Brasil hoje, de 180 países aí mais corruptos, a gente estaria chegando quase na metade. 106º é a nossa posição hoje, a nível de corrupção mundial. Tá entendendo? O Brasil está no ranking ali. E eu tenho certeza que a gente não quer isso para o nosso país, a gente não quer isso para a nossa nação brasileira. Então a gente tem que orar, a gente tem que conscientizar, a gente precisa começar a mostrar para a gente que está aqui dentro da nossa igreja, os Saús que existem dentro de nós, os Acabes que existem dentro de nós, a Raquel que às vezes existe dentro de nós, o Zacã que às vezes existe dentro de nós, entendeu? Os Mica que às vezes existe dentro de nós. Não é daqui para fora. Esses homens eram homens descendentes de Abraão, homens santos, que deveriam ser santos, que não eram santos, eram homens que precisavam dar o exemplo e que negligenciaram. Então fica aqui um convite para você, para mim, para todos nós. Hoje eu também vivencio isso.
preciso melhorar, preciso me policiar, entendeu? Preciso deixar de praticar algumas coisas, porque a cada dia que passa a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conhecendo a Deus e vai deixando de praticar outras coisas para que a gente tome posse e viva o melhor de Deus para a nossa vida. Então, que nessa manhã eu tenho certeza que você foi abençoado, você possa vivenciar essa palavra de Deus, lembrando, as autoridades são constituídas por Deus. O Senhor falou lá em Lucas que a gente deve dar a César o que é de César. Então, dai a César o que é de César. Se César é o proprietário de uma TV a cabo legal, se você quer aquilo, dá a César o que é de César. Se você precisa pagar o seu IPTU, dá a César o que é de César. Se você precisa pagar o seu IPVA do seu carro para não andar errado e perder R$50 para a polícia militar, ou para o guarda municipal, ou para o PRF, não faça isso. Está entendendo? Ande certo, ou então pare o seu carro. É melhor, mas eu não tenho como. Tem como, vá de ônibus. Mas não continue dando mau exemplo, mau testemunho, para que isso não venha a ser um peso de justiça sobre a sua vida. Está entendendo? Vamos, como igreja, tentar praticar o que é certo. Ainda há tempo de se arrepender. O Senhor está voltando. Eu não quero ficar de fora. Nós não queremos ficar de fora do arrebatamento. Mas que você possa, na sua mente, concretizar isso. Poxa, eu preciso melhorar. Perdão, melhore, lute por isso. Edifique a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Outra pessoa, ela pagando o IPTU, ela tem direito a isso aí, juridicamente. Evangélico e tal, bate um pouco com João 1:11, que tipo, ele veio para os seus, mas os seus não o rejeitaram. Muito bom. Por causa do que você falou aqui agora, que tipo, muito bom. Era para o povo de Israel. Sim. Só que eles não acreditaram, não quiseram. Aí nós entramos como cultura. Sim. Então às vezes as bênçãos, tipo, se a gente deixar de lado, outras vai pessoas passar, vêm, vai passar. Vai passar. E Deus não vai deixar de abençoar outras pessoas. A justiça divina, é muito boa a colocação do jovem Lucas. Palmas para ele. Benção. Nossos jovens estão tremendamente avivados por Deus. Deus te abençoe mesmo, Lucas. Uma boa colocação. E é verdade isso. Você vai deixar só de ganhar, entendeu? E outra pessoa vai ganhar, entendeu? Porque é justiça divina. É questão de justiça divina. E a gente sabe que a retidão e a justiça é base do trono do nosso Senhor. Então, que a gente possa continuar buscando a Deus e praticando a justiça. Eu vou passar para o Júnior, falar algum comentário, a gente já vai terminar já, tá, gente? Só para finalizar, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Opa, vai ficar de fora boa gente aí, né? Tu leu aí ladrões? Ladrões. Ladrões? Meu Deus. Ih, rapaz, então é sério. O nosso objetivo aqui, enquanto nesta terra, é vivermos para a glória de Deus. Então todas as atitudes que nós tomarmos, nós devemos ter isso na consciência. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Nós devemos ser verdadeiramente os embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós devemos seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E roubar, furtar, tomar posse daquilo que é do outro, nada disso faz parte do ensino de Jesus. Então, que nesta manhã fique no seu coração, fique na sua mente a palavra de Deus que diz: não furtar não se restringe exclusivamente a subtrair, mas a fazer coisas e atitudes e tomar posses e honrar a Deus com tudo aquilo que Ele te deu e que Ele te confiou, de acordo com a mordomia que o Senhor te abençoou. Que nesta manhã você possa ficar com essa palavra no teu coração, e muito obrigado por tua participação. Aleluia. Meu coração eu entreguei a ti e percebi que
és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Faça essa oração. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã abençoada, Senhor, por essa aula, Senhor, abençoada que nós estivemos aqui, Senhor. Senhor, que nós venhamos, Senhor, a cada dia, Senhor, melhorarmos, Deus. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos ser crentes melhores, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos ser filhos melhores, Senhor. Que nós venhamos ser servos melhores, Pai, para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, quando nós saímos por aquela porta, Senhor, e quem estiver em casa assistindo, Deus, que a pessoa venha sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua glória neste momento, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos ter uma vida transformada, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre todo o povo de Deus, aqui nessa congregação e em casa, e sobre todos aqueles que assistirão este vídeo em dias depois. Assim esteja a bênção do Senhor sobre todo o povo do Deus vivo. E a igreja diz amém. Obrigado pela sua participação. Que o Senhor continue te abençoando, te visitando. À noite não deixe de participar da nossa live. Em o nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua família. Em o nome de Jesus. Cante conosco. Aleluia. Você é um povo escolhido para fazer a diferença. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah. Diante de ti.